Bom, continuando então o nosso capítulo 4, né? Essa é a parte 5. Nós vamos então falar agora sobre as normas, né? De fabricação de engrenagem. Então o livro cita, né, algumas normas importantes que podem ser utilizadas, né, para fazer o projeto da engrenagem, e dentre as mais importantes ele coloca essas quatro aqui, ó, né? Então a norma da AGMA, né, que é uma norma americana, né, que é a Associação dos Fabricantes de Engrenagem, né, americana. A gente tem também a norma da SAE, que é a Sociedade dos Engenheiros Automotivos, né, e vocês podem observar que duas delas são americanas, né, por isso que a gente tem uma influência tão forte ainda de norma americana, né. A norma da ISO, né, que é a norma internacional, e a norma da DIN também, que é uma norma muito forte, a norma alemã, né, que, que também é muito usado como referência no mundo, né. A norma ABNT, a brasileira, ela toma como referência principalmente a norma alemã, a norma DIN. Então ele comenta, né, que as ferramentas de corte, né, e as engrenagens são classificadas, né, e padronizadas de acordo com a norma do fabricante, né. Então quando você está iniciando um projeto novo, você vai escolher qual das normas que você vai usar e obedecer o que essa norma tá falando, né. Aqui no caso a BNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem a norma, né, e ela, como eu comentei, ela é baseada principalmente, né, na norma alemã, mas aqui no Brasil nós temos as normas que ditam, né, como deve ser o projeto da engrenagem também. No livro, o Mabi, né, coloca duas tabelas no capítulo 4, a tabela 4.1 e 4.2, que são de parâmetros, né, de engrenagens envolventais, né, de dentes retos. Então, que são parâmetros padronizados pela norma, né? Então, aqui, por exemplo, nessa primeira tabela, a gente tem duas colunas, né? Uma coluna seria para engrenagens com passo diametral de 1 até 19,99, né? Ou seja, de 1 a 20, né? E outra coluna com passo diametral de 20 a 200, né? Então, por exemplo, o adendo da engrenagem, né? O adendo é 1 sobre o passo diametral, né? Na norma americana. Na norma internacional seria o inverso do passo diametral, o módulo, né? Então seria exatamente o módulo. Aqui para essa tabela a gente pode ver também que o dedendo, né, pode ser calculado pegando 1,25 dividido pelo passo diametral, né, na norma americana, ou na norma internacional seria 1,25 vezes o módulo, né. Então a gente pode ver que o dedendo é um pouquinho maior mesmo que o adendo, né. A altura do dente seria o somatório desses dois, né. A folga no fundo do dente, né, que o livro chama de clearance, né, a forma como ela é calculada, ela vai ser o dedendo menos o adendo, né, como ele está descrevendo aqui. E várias outras propriedades, né, espessura do dente, várias outras parâmetros eu posso retirar dessas tabelas que são parâmetros padronizados, né. E aí as normas elas citam critérios, né, critérios para engrenamento adequado, e dentro desses critérios a gente pode destacar esses quatro, né. Então a norma exige que o par de engrenagens que vai se acoplar deve ter o mesmo módulo, né, ou passo diametral, dependendo da norma, né. Então é uma coisa que faz sentido, né, ou seja, as engrenagens têm que ter o dente com o mesmo tamanho, né, para poder se engrenar adequadamente. Os ângulos de pressão têm que ser iguais, né, também faz sentido, né, ou seja, a direção da força em uma engrenagem tem que coincidir com a outra, né, para não ficar gerando esforços, né, indesejáveis, né. Eu tenho que ter o mesmo adendo e o mesmo dedendo. Esse critério aqui parece ser repetitivo com o primeiro, né? Mas basicamente o que ele quer dizer é o seguinte, né? Se você, por exemplo, usou engrenagem com dente rebaixado, o adendo vai mudar, né? Então, ou seja, se você usou uma engrenagem com dente rebaixado, a par dela também tem que ter. Não pode rebaixar só uma, né? Que não faz sentido. E a quarta, ele cita que a espessura frontal do dente deve ser igual à metade do passo frontal. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Aqui uma figura ajuda a gente a entender o que seria esse critério. A espessura frontal seria a espessura do dente medido na circunferência primitiva. E o passo frontal é a distância entre os dentes medidos na primitiva. Então, o que ele está querendo dizer? Que a espessura do dente na primitiva tem que ser metade do passo frontal. Então isso quer dizer que o vão frontal, né,
vai ser igual à espessura do dente, né? Porque se essa distância é a metade da total, então metade com metade vai dar um inteiro, né? Então é isso que ele quer dizer, né? E aí o que acontece? Quando a outra engrenagem vai acoplar aqui, né? Então seria mais ou menos essa representação ali que foi desenhada, né? Não ficou tão bonito não, mas acho que dá para entender. Quando a outra engrenagem vai acoplar, ela também tem que seguir essa mesma regra. Como as circunferências primitivas se encontram, quando ela estiver girando e passar o ponto de contato passar pelo ponto primitivo, eu vou ter medidas iguais, né? Então vai dar medida com medida, né? A espessura frontal do dente dessa, que seria o T2, seria igual a esse vão frontal, né? Que é igual a T1. Quer dizer, já que a norma exige também que como o dente tem que ser igual, as espessuras frontais também serão iguais, né? Então, dependendo da tolerância de fabricação, pode ser que eu venha a ter efetivamente interferência, né, aqui nesse engrenamento. Ou seja, pode faltar um pouquinho de espaço, né? Então, a norma prevê uma coisa que é chamada de jogo primitivo, né? Ou o termo em inglês é o backlash, tá? Esse termo jogo, né, em dinâmica, né, em acoplamentos, né, ele é caracterizado como sendo representado com folga, né? Então, às vezes vocês vão escutar o termo, né, qual que é o jogo do acoplamento? Quer dizer, qual que é a folga desse acoplamento? Então, o jogo primitivo é a folga na direção da circunferência primitiva que eu vou criar para evitar que ocorra essa medida com medida, né? Backlash é o termo em inglês, né, que representa isso. Então, nessa figura que o livro mostra, ele vai descrevendo o que significa isso, né? Então, aqui, ó, do lado esquerdo, ele está mostrando um par de engrenagens, onde ele desenhou duas circunferências. A menor é a circunferência de base e a maior a circunferência primitiva. Na de baixo, a mesma coisa. A maior é a primitiva, veja que elas estão se encontrando no ponto primitivo, e a de baixo é a circunferência de base. Então, traçando uma linha tangente às duas circunferências de base e passando pelo ponto primitivo, a gente tem o ângulo de pressão da engrenagem, né? Isso tudo já é conhecido por vocês. O que seria o backlash, né? Como que eu acrescento essa folga, né? Esse jogo primitivo? A forma como eu vou obter esse jogo primitivo é fazendo isso daqui, ó. Ele cotou a distância entre centros, né? Que é o C, né? A engrenagem número 1, ele manteve fixa a posição dela e olha o que ele fez com o centro da engrenagem número 2. Ele afastou, né? Então esse ΔC aqui, ó, né, é a forma como ele vai ter para criar essa folga primitiva, né, na direção da circunferência primitiva. Na hora que ele acrescenta esse distanciamento, quando ele afasta uma da outra, né, que aí é essa figura do lado direito, né? O que vai acontecer? Os parâmetros mudam, né? Então a distância entre centros, agora ele está chamando ela de C'. Antes era o C, agora é o C'. As circunferências primitivas que estavam se encontrando agora não estão mais se encontrando, né? Bom, então para ficar mais fácil de enxergar, né? Que eu vou desenhar, eu vou marcar aqui, ó, as duas circunferências que existiam na figura anterior, né? Essas duas que eu marquei de vermelho ali, a pontinha delas, são essas duas que estão desenhadas a princípio aqui do outro lado, né? Na hora que eu afastei uma da outra, eu vou criar uma nova circunferência primitiva, né? Embaixo aqui, ó, as duas circunferências antigas eram essas daqui, ó, a de cima é a primitiva antiga, né? E agora eu tenho a nova circunferência primitiva. A nova circunferência primitiva eu vou marcar ela de azul, tá? Então aqui, ó, essas duas são as novas circunferências primitivas. Repare que existe um novo ponto primitivo, né? Ali, ó, que está marcado de azul, ele chamou de P', tá? E essa distância ΔC, que eu afastei uma engrenagem da outra, vai ser exatamente essa distância entre as antigas circunferências primitivas, né? Ok? Então, para diferenciar as duas circunferências primitivas, né? A circunferência primitiva antiga, né? Ela é chamada circunferência primitiva de corte, ou circunferência primitiva de projeto, né? Ou padrão, né? Circunferência primitiva padrão. E a nova circunferência ela é chamada circunferência primitiva de operação, tá? É efetivamente a circunferência primitiva que ela vai operar, né?
Os parâmetros, você pode observar que nessa nova configuração existe um novo raio primitivo, que ele chamou de R1'. Né? Na engrenagem 2 a mesma coisa, eu tenho o R2', que é maior do que o R2. Né? E o ângulo primitivo também aumenta, né? Porque a linha de ação, o ângulo de pressão, aqui, ó, a linha de ação continua sendo tangente à circunferência de base e passa pelo novo ponto primitivo. Então o ângulo aumenta, é o φ'. Né? Então a primeira coisa que o livro mostra é como definir esses parâmetros, né, na nova condição. Né? Veja que a razão de velocidades continua sendo válida para os novos raios. Né? Então, ali, ó, o ômega 1 sobre ômega 2 é igual a N2 sobre N1, que é igual a R2' sobre R1', continua sendo válida. E a nova distância entre centros é a soma dos novos raios primitivos. Né? E aqui eu tenho parâmetros que correlacionam, né? Equações que correlacionam esses novos parâmetros, né? Inclusive essa daqui que está correlacionando as distâncias entre centros com os ângulos de pressão, tá? Bom, mas o que é o jogo primitivo? O jogo primitivo é bom frisar que não é o ΔC, tá? O ΔC, essa distância, esse afastamento, é a forma como eu vou obter o jogo primitivo, tá? O jogo primitivo é a folga que vai existir na direção da circunferência primitiva. Então, o que a gente pode pensar, né? Então, observando aqui uma outra figura, o que vai acontecer? Na hora que eu estou trabalhando, então, olha, a circunferência primitiva de projeto, né? De corte, ele chama de Standard Pitch Circle, e a nova circunferência primitiva é Operating Pitch Circle, né? A circunferência primitiva de operação. Então, o que acontece? Vamos fazer um raciocínio aqui em cima dessa figura. Antes de eu acrescentar o jogo primitivo, para eu calcular o passo da engrenagem, bastava eu pegar a espessura da engrenagem 1, T1, mais a espessura do dente da engrenagem 2. Né? Seria T1 mais T2. Agora, na nova condição, a circunferência primitiva de operação, o raio dela é maior do que a antiga. Então, ela está passando mais próximo da cabeça da engrenagem. Isso vale para as duas engrenagens. Então, consequentemente, a nova espessura frontal, que seria o T2', né, ou T1', ela vai ser menor do que a antiga espessura. Então, com o backlash, que seria o P', para calcular o passo, né, a distância entre os dentes, eu teria o T1', que é menor do que o T1, mais o T2', que é menor do que T2. E aí sobrou uma folga, né, dessas diferenças aí do T1 e do T2. Essa folga é o jogo primitivo, né, que a gente chama de backlash. Ele usa a letra B para representar isso. Tá? Então, isso é que é o jogo primitivo, né? Essa folga que vai ser criada, né? Então, é o backlash, a folga que vai ser criada na direção da circunferência primitiva para evitar que aconteça medida com medida, né? E evitar qualquer tipo de interferência, né? Então, aqui ó, o que nós escrevemos, né? Quando as engrenagens operam sem o backlash, o passo é igual a T1 mais T2. Quando elas operam com o backlash, o passo vai ser T1', que é menor que T1, mais T2', que é menor que T2, mais a folga, que é a diferença entre basicamente a diferença entre esses valores, né? Para calcular o backlash, o livro mostra mais ou menos como que deduz essa equação. Ele vai usar aquela equação que nós deduzimos lá no início do capítulo, né, para calcular a espessura do dente. E chega nessas duas equações aqui, ó, uma para cada norma, né? Norma americana ou norma internacional, sistema métrico. Então essa daqui está usando passo diametral e essa daqui está usando módulo. Veja que ele correlaciona, né, e aparece novamente aquelas funções, né, inv, né, que é a função involuta do ângulo, né, que nós já deduzimos e já explicamos o que é. Essas duas equações valem para qualquer engrenagem, seja padronizada ou não, tá? Como a gente vai trabalhar principalmente com engrenagem padronizada, o que vai acontecer nessas duas equações? Para engrenagens padronizadas, o T1 tem que ser igual a T2, né? Que é metade do passo, né? Como eu sei que a referência, a relação, né? Ou seja, o passo diametral, ele é calculado, ele é dentes por polegada, então ele vai ser número de dentes dividido pelo diâmetro, né?
e eu sei que o passo frontal ele vai ser o perímetro da circunferência, que é πd, dividido pelo número de dentes. Então eu posso fazer uma correlação entre essas duas equações e chegar nisso daqui, né? Que o passo vai ser igual a π dividido pelo passo diametral. E ele substitui aqui, né? Π sobre o passo diametral, e ele chega nessa equação. Se ele substituir aqui, ó, T1 mais T2, vai ser π sobre o passo diametral mais π sobre o passo diametral. Isso vai dar π sobre o passo diametral. Então, esse primeiro termo corta, né? Tem um sinal negativo aqui, ó, corta com esse segundo termo. Então, esses dois termos se anulam. E aí, aqui no denominador eu tenho um C, aqui eu também tenho um C, eu corto esse C com esse C, e vai ficar duas vezes o C', né? Olha aqui embaixo, ó, o backlash vai ser duas vezes o C', que multiplica o parênteses, né? Que é a relação entre as funções involutas. Então, para uma engrenagem padronizada, olha só, independe da norma, né? Porque o passo diametral ou o módulo não entram mais aqui nessa equação, né? Então, ela simplifica bastante. Então, essas duas equações seriam usadas para qualquer tipo de engrenagem, inclusive uma engrenagem não padronizada, né? Que efetivamente não respeita as normas, as regras, os critérios de nenhuma norma. Tanto quanto para engrenagem padronizada, né? E pode estar tendo uma dúvida, né? Mas em que situação alguém faria isso, né? Não respeitar o que a norma exige? Basicamente isso vai acontecer em adaptações, né? Vamos supor que eu peguei duas engrenagens e eu quero colocar essas duas para trabalharem juntas, só que elas não possuem os mesmos parâmetros. Porém, por exemplo, elas não têm o dente com o mesmo tamanho. Porém, o tamanho do dente é bem próximo um do outro. Então eu quero adaptar para fazer as duas trabalharem juntas. Então são engrenagens não padronizadas, né? Para você começar um projeto novo, né, não tem muita justificativa você não seguir o que a norma está pedindo, né? Então, para poder praticar essas equações aqui, ó, eu peguei um probleminha do livro. Lembrando que o capítulo 4 ele fala basicamente de engrenagens padronizadas, porém esse problema do livro 4.33m do sistema métrico, ele coloca aqui um par de engrenagens não padronizado, tá? Então, como é que eu identifico isso? Ele me passou o número de dentes, né, das duas engrenagens, os raios primitivos. Se eu pegar a relação aqui, ó, 42 dividido por 25 dá o mesmo valor de 63 dividido por 37,5. Então, até aqui ela está obedecendo tudo. O ângulo de pressão das duas é igual, 20 graus, porém, repare, a espessura frontal do dente é diferente, né? Uma tem essa espessura, T1, a outra é diferente, T2. Então, elas não são padronizadas. Então, o que ele está querendo? Ele pede, calcule o novo ângulo de pressão e a nova distância entre centros para um backlash igual a zero, né? Então, esse problema, acho que o mais difícil é interpretar o que ele está pedindo, né? Então, voltando aqui na figura, só para a gente entender, vamos arredondar aqui, ó, vamos considerar a espessura 1 como 6,4 e a 2 como 5,8, para ficar fácil da gente lembrar. Então, voltando aqui na figura, o que iria acontecer? Eu tenho uma figura onde ele está mostrando ali, ó, que uma das engrenagens, vou considerar a engrenagem 1, ela tem uma espessura de 6,4 no dente e, obviamente, o vão dela também vai ser 6,4. A engrenagem de baixo, que é a 2, ela tem uma espessura de 5,8 e um vão de 5,8. O que está acontecendo? Quando o dente de 5,8 tenta entrar num espaço, num vão de 6,4, tá uma maravilha, tá sobrando espaço, né? Mas quando um dente de 6,4 de espessura tenta entrar num vão de 5,8, tá faltando espaço, né? Então eu estou tendo ali aproximadamente 0,6 milímetros de interferência, né? Tá faltando, né, espaço. Não tem jogo, tem interferência. Então, o que ele quer que você faça? Calcula o quanto você vai ter que afastar uma da outra, porque a partir do momento que eu vou afastando, as espessuras vão diminuindo, né? Quanto você vai ter que afastar uma da outra para que você zere essa interferência, né? Eu estou tendo uma interferência, então a interferência eu vou colocar negativo, como se eu tivesse aqui menos 0,6, né? Então, a partir do momento que eu vou afastando, essa interferência vai diminuindo, menos 0,5, menos 0,4, menos 0,3. Então, na hora que chegar em zero, é o que ele pediu, backlash zero, ou seja, medida com medida, né? Na prática, você teria que afastar um pouquinho mais para colocar as duas para trabalharem, né? Mas ele quer que você calcula para um backlash igual a zero, tá? Então, para resolver esse problema, você vai julgar o backlash, né?
Como as engrenagens não são padronizadas, você vai ter que usar a equação completa, né? E você vai igualar isso daqui a zero, né? Igualando isso daqui a zero, obviamente que esse termo aqui que está multiplicando o colchete, você passa para o outro lado, ele também some, zero. E então o que está dentro do colchete aqui você vai igualar a zero, né? O módulo você consegue calcular com os dados do enunciado, as espessuras do dente foram dadas, a distância entre centros você tem e o ângulo de pressão você tem. Então você consegue calcular a involuta de filinha. Aqui é um caso onde você vai ter que pegar a tabela da função involuta e saber quanto é que vale o ângulo, né? Calculado o valor do ângulo, você joga nessa outra equação e calcula a nova distância entre centro, que é o que ele me pediu, né? Os dois parâmetros que ele pediu. Ok? Então, resolvam esse probleminha aí. Se tiverem dúvida, na aula síncrona a gente discute sobre ele, ok? E para finalizar o capítulo 4, né, ele apresenta também a engrenagem de dentes internos, né, também chamada de engrenagem interna, que nada mais é, né, o acoplamento vai ser uma engrenagem de dentes externos acoplando com uma engrenagem de dente interno. Isso daqui é o corpo da engrenagem, né? Então ela é grandona aqui, né? Ele mostrou só uma parte dela. Então, o que acontece na engrenagem de dente interno? O dente está projetado para o lado de dente. É como se ele fosse o negativo do dente da engrenagem de dentes externos, né? Então, eu posso observar que o dente da engrenagem de dente externo está acoplando, né? Ali, ó, com esse vão. Então, isso daqui é o vão. O dente é isso daqui, ó, né? Com o corpo da engrenagem. Então, ela possui um dente côncavo, né? Para poder acoplar com uma engrenagem de dentes externos, né? Uma característica, diferentemente de um par de dentes externos, se a minha engrenagem de dentes externos que estiver girando no sentido horário, a engrenagem de dente interno também vai girar no sentido horário. Então, ou seja, um acoplamento desse daqui, ó, mantém o sentido de rotação, diferentemente do que a gente tinha visto para duas engrenagens de dentes externos, né? E uma outra característica importante é o seguinte: ela possui uma maior razão de contato, porém com dentes inativos, né? Por que isso? Olha só, como as duas estão viradas para o mesmo lado, então consequentemente fica muito mais fácil de você ter mais dentes em contato, né? E obviamente que aumenta também a chance de ter interferência, né? Então olha nessa figura, aparentemente eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 dentes em contato, né? Uma razão de contato bem alta, né? Porém, o que ele comenta é o seguinte: esse dente aqui, ó, né, que no caso, nesse sentido de rotação, ele está quase perdendo, né, o contato. Vamos supor que elas estivessem girando no sentido contrário. Então esse seria o ponto onde iria estar iniciando o contato. Então como que se dá esse contato? Ele inicia o contato de uma forma tão gradual e tão suave que nesse instante de tempo ele não está praticamente transmitindo nenhum torque. E a partir do momento que ela vai girando, aí o torque que o dente transmite vai aumentando até chegar num valor máximo, depois ele vai diminuindo, até ele perder o contato. Então, ou seja, existem dentes que estão em contato, porém estão inativos, né? O torque que ele está transmitindo é muito pequeno, né? Quase desprezível, tá? Então, na verdade, ele não está ajudando na transmissão, né? De potência e de torque, tá? A única vantagem disso é que o contato inicial ele é tão suave que faz com que o par tenha muito pouca vibração e muito pouco ruído. Então é um par bastante silencioso, tá? Nós vamos estudar muito essa engrenagem de dentes internos lá no capítulo 7, quando a gente falar de trem de engrenagem, tá? Existem vários tipos de trem de engrenagem que utilizam, né, a engrenagem de dentes internas, né? Então basicamente é isso que o capítulo 4 aborda, tá? E aí na sequência a gente vai começar a trabalhar com engrenagens, os demais tipos, né? As helicoidais, as cônicas e o parafuso sem fim. Lembrando que o capítulo 5 do livro do Mabi, ele fala sobre engrenagem não padronizada, que não é o objetivo, né, da nossa disciplina ficar estudando adaptações de projeto, né? Então a gente vai pular o capítulo 5, a gente não vai estudá-lo, tá? Mas se algum dia vocês precisarem de fazer alguma adaptação, é uma ótima referência para vocês lerem algumas dicas, né? Porque cada caso é um caso, né? Então por isso que a gente não aborda esse assunto, ok?